Bom dia. Domingo a gente já acorda com uma vontade gigante de querer louvar a Deus, de querer cantar bem alto para Deus. E uma coisa dessa semana, desde a semana passada, pensando um tema para o ano, a palavra proclamar passou muito na cabeça. Proclamar, eu pensei, eu não sei se é a origem, acabei não pesquisando, mas proclamar. Então, clama, quando você clama, é uma voz bem forte. Você não clama baixinho, você não clama assim como quem não quer nada, mas você clama com muita ênfase. Proclamar através da música, adorar a Deus. A primeira música vai ser essa. E a segunda continua a ser um convite para adorar, para louvar a Deus, mas é um convite super aberto, desde os confins da terra, desde o alto céu profundo do mar. É um convite para todos adorarem ao único Deus, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. E a terceira música diz, o que a gente tem que proclamar? Não é somente convidar, não é só falar, mas a gente tem que saber o que a gente vai proclamar de todo o nosso coração. E a letra da terceira música diz perfeitamente que Deus mandou o seu Filho para nos salvar. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e porque ele vive de novo, a gente tem a esperança de que nem a morte pode nos vencer. A gente pode viver de novo, assim com Jesus. Essa é a nossa proclamação. E nós vamos orar. Bondoso Deus, queremos de todo o nosso coração apresentar um culto racional, um culto emocional, um culto espiritual ao Deus único digno de receber toda a honra, toda a glória de toda a eternidade. E é isso que a gente gostaria de fazer agora, em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Glória
continuando a proclamar desde os confins da terra. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio ao amor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado. Uma maneira da gente louvar ao Senhor é também através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E nós que estamos aqui presencial podemos fazer isso fisicamente. E enquanto a gente estiver cantando o que temos que proclamar, temos a oportunidade também de proclamar através das ofertas. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas com sepulcro não está, porque Ele vive. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Nós
enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória e meu Jesus no céu verei, porque Ele vive e porque Ele vive posso crer no amanhã, porque Ele vive terror não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor vive. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos supre com todas as necessidades e podendo, então, reconhecer que o Senhor é o dono 100% de tudo que há na terra, 100% de tudo que a gente tem, 100% dono da gente. E nos dá o privilégio de poder devolver um pouco para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos concentrar, a nos focar na Tua palavra. Ajuda, Senhor, o Mário, que vai trazer a mensagem, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Novamente, bom dia a todos. Bom dia àqueles que estão nos assistindo online. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre um nome, Emanuel, né? Desde dezembro eu estava preparando a mensagem e tal, e eu ia dar a mensagem no dia 26 de dezembro, né? Mas a gente colocou na programação a pregação do bispo, foi muito boa a pregação dele. E nós queremos, e hoje eu vou compartilhar aquilo que estava já na minha mente desde aquela época, né? Semana passada, o Senhor levou para si a missionária Doris Thompson. Quem é Doris Thompson? Ela e o Clancy Thompson, é um casal da Igreja Metodista Livre, lá nos Estados Unidos, e eles foram missionários aqui no Brasil, né, e trabalharam muito na Faculdade Metodista Livre. E eles, depois que se aposentaram, retornaram para lá, mas continuaram o contato, continuaram a interceder pela faculdade, pelos professores, pelos alunos, para cada aluno que vinha, e pelos pastores. É incrível esse casal, né? Eles mantinham contato, então, até então. Mandava mensagens no aniversário, né? Mensagens dizendo que pela intercessão, né, da nossa igreja, dos alunos, tal. Então eles acompanhavam a gente de longe. Eu me lembro que quando eles completaram 67 anos de casados, já pensou? 67 anos de casados? Isso foi há 2 anos, dois anos atrás. 67 anos. Um detalhe na página deles, que falava sobre esses 67 anos, me chamou a atenção. Estava escrito lá: começamos nosso 68º ano de casamento. Interessante falar assim, nós começamos o próximo ano, começamos o 68º ano, né? Que boa maneira de se comemorar o aniversário de 67 anos, olhando para frente, né? E normalmente quando a gente faz aniversário, a gente olha para trás, né? Eu olho para trás, realizações, o que aconteceu, né? Tudo aquilo que rolou, né, no ano passado. Revivi momentos bons e ruins, celebrações, arrependimentos, né? Sentimentos bons, sentimentos ruins. Todo aniversário a gente diz assim: nós completamos
tantos anos, né? Nisso, quando a gente diz isso, a gente já considera o passado, né? Completou-se, né, uma fase, terminou algo que ficou no passado, né? Se dissermos começamos o próximo ano, é diferente, é um outro ponto de vista, né? Olhamos para frente e melhor ainda. Nesse mesmo post, eles deram o segredo desses anos todos juntos, de 67 anos de casado. Estava escrito assim: Deus nos uniu e nos guia dia a dia. Esse era o segredo deles, dia a dia com Deus, né? Então eu tinha falado que a mensagem era sobre Emanuel, então a mensagem é sobre Emanuel. Emanuel é um nome que invariavelmente a gente só ouve na época de Natal, né? É com mais frequência, né? A gente ouve em outras épocas também, mas com mais frequência no Natal, referindo-se a Jesus. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais no que significa esse nome para nós e como ele é importante e como se aplica, não somente no Natal, mas no nosso dia a dia, assim como foi com esse casal que acabei de relatar, né? Emanuel significa Deus conosco. Imanu, hebraico, conosco. El, Deus. Você já ouviu dizer, e de outros nomes que terminam com El, Rafael, né? Rafael, o que é? Deus que cura, né? Rafael, El, Deus, Rafa, cura. Miguel, né? Miguel, quem é como Deus, né? El, termina com El. Daniel, o Daniel. O que significa seu nome, Daniel? O Senhor é o meu juiz, né? E Gabriel, eu tenho um sobrinho chamado Gabriel, homem forte de Deus, né? Então, mas vamos falar sobre esse nome, Emanuel. Mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, ele mencionou esse nome. Para a gente entender melhor o porquê desse nome, a gente precisa conhecer o que acontecia naquela época em que Isaías, ele proferiu esse nome, né? Então, ele recebeu uma mensagem de Deus dizendo a respeito de Emanuel. Eu queria ler com vocês Isaías 7, do versículo 1 a 16. Abram suas Bíblias em Isaías 7, de 1 a 16. Vamos conhecer um pouquinho essa história. A gente normalmente ouve somente o versículo, né, em que fala sobre Emanuel, mas tem uma história a respeito desse nome, e eu queria apresentar isso hoje, né? Versículo 1 diz lá: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás, que é o rei de Judá, e do seu povo, agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho a Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim. Isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim.
Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis, que você teme, ficará deserta. Vamos orar? Querido Deus, esta é a tua palavra, mostra bastante a história, Senhor, que envolve esse nome, Emanuel. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, traga luz ao nosso entendimento e que nos ajude, Senhor, na transformação do nosso ser, da nossa natureza, Pai, para que a gente entenda bem o que é esse nome, tudo que envolve esse nome, Emanuel. Obrigado, Senhor, por tudo, e dá-nos inspiração, abre nossos corações e nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, Isaías, explicando um pouquinho, Isaías era profeta em Judá, né? No versículo 1 a 6, a gente vê lá que o rei de Israel e da Síria, eles se juntaram para atacar Judá, depois de uma tentativa fracassada de conquistar Jerusalém. E eles não conseguiram, então eles ficaram muito bravos, né? Então o rei de Judá e o povo ficaram com muito medo, né? Muito medo mesmo, né? O profeta Isaías, ele deu o recado do Senhor, ele percebeu, né? O Senhor percebeu que ele estava com muito medo, então ele falou assim: diga ao rei de Judá, né, que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, né, que nem fique desanimado por causa do ódio do rei da Síria e de Israel. Diz no versículo 7, assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não vai acontecer. Deus falou isso para ele através de Isaías, e falou mais ainda no versículo 9: se vocês não tiverem uma fé firme, vocês não poderão ficar firmes. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. E o rei de Judá, ele confiou nisso, desta palavra? Não. Pelo que nós lemos, não. No versículo 10 a 11, então Deus manda, quer ver? 10, 11. Deus mandou outra mensagem, né, ao rei através de Isaías: Acaz, peça um sinal a Deus. Esse sinal vai poder vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu, né? É um milagre, né? Um sinal, algo que as pessoas podem ver e que confirma a mensagem, né? Se você está em dúvida, confirma, né, através desse sinal. Deus deu aqui a oportunidade do Acaz de tirar a desconfiança que ele tinha, de tirar as dúvidas com relação ao que acabava de ouvir de Isaías, né? Então era uma tremenda oportunidade. Mas Acaz, ele no versículo 2 respondeu assim: não vou pedir sinal nenhum. Creio eu que nesse momento Acaz já tinha alguma coisa, já tinha uma intenção no coração, né, de buscar ajuda de outros e não do Senhor, e não de Deus. E esse outros está em 2 Reis 16, de 5 a 9, não precisa abrir não, são os assírios. Os assírios depois eles invadiram, né,
essas terras aí. E ainda usou a desculpa que não colocaria o Senhor à prova, né? Talvez a gente já tenha ouvido disso, de não colocar o Senhor à prova, né? Está escrito em também não precisa abrir, em Deuteronômio 6,16, tá? Mas que rei teimoso, ele não confiou no que Deus estava falando para ele, né? Ele podia simplesmente chegar e pensar num sinal, um sinal que poderia vir das profundezas, né, dos mortos, né, até as alturas do céu. Um sinal miraculoso. Ele podia fazer isso porque Deus tinha orientado ele a fazer isso através de Isaías. Mas ele não fez. Ele não confiou, né? Ele poderia pedir, mas ele não pediu. Por quê? Porque ele estava com muito medo. Ele se deixou dominar por esse medo, né? O medo acabou fazendo com que ele tomasse as decisões dele, quisesse fazer tudo do jeito dele, né? Ele não confiou em Deus e ele perdeu a esperança. Aí volta aquele versículo que a gente tinha mencionado aqui: se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Antes que eu continue julgando esse rei Acais e falando mal dele, né? Será que nós também, diante de tantas dificuldades, né, tantos desafios que nós temos pela frente, ameaças às vezes na nossa vida, doenças, tal, também a gente não fica com medo do futuro? Como é que vai ser? De perder o chão, né, de perder a esperança. Então a nossa fé desaba e a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. Ah, Mário, você está profetizando? Não. A nossa natureza é assim, infelizmente. É a nossa natureza. E a gente precisa de algo mais para nos ajudar, né, no nosso jeito de agir. Continuando lá no versículo 13, mas Deus diz a Acais: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Aqui aparece o nome Emanuel, né, referindo-se ao nascimento de Jesus, que ocorreria então 700 anos depois dessa mensagem de Isaías ao povo de Judá. Eu fiquei meio confuso, né, porque o que tem a ver o nascimento de Jesus com essa situação de guerra, né, que acabamos de ler aqui, né, com Israel e a Síria, de Judá com Israel e a Síria? O que tem a ver isso, né? A própria palavra explica, se a gente olhar um pouquinho para frente, no versículo 15 e 16, diz lá: ele comerá coalhada e mel, Emanuel, né? Esse filho que vai nascer, ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Acais, ele desprezou a Deus e ao sinal que Deus ofereceu para ele. Então, Deus, pela sua graça, anunciou um sinal muito maior para Acais e seu povo, e mais nobre que qualquer homem poderia pedir, né? Esse filho, comendo coalhada e mel, significa que esse reino seria preservado, né? Aquele lugar seria preservado, porque ali ele comeria coalhada e mel. E no versículo 16, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Significa que o Acais e o povo de Judá não teriam motivo para temer essa ameaça de Israel com a Síria, que eles estavam querendo pegar o Acais. Deus está conosco, assim como esteve com eles, né, que esteve através de Isaías, anunciando tudo isso.
Assim como quando do acontecimento que ele falava a respeito aqui no versículo 14, da vinda do Filho, nascimento do Filho através da Virgem, né? Deus conosco, Ele está conosco. Deus está conosco, significa que é a presença de Deus em nossa vida que nos ajuda, nos protege, nos salva e nos dá segurança. Isso é ótimo, mas sabe qual é o nosso problema? É a nossa natureza humana, porque nós somos egoístas. A gente recebe tudo isso, né, toda essa informação e recebe todo esse cuidado de Deus e a gente fica acomodado, sabe? Fica satisfeito, né? Isso é maravilhoso, né? Deus faz tudo isso por mim, faz isso, faz aquilo por mim, Ele cuida de mim, eu não tenho que reclamar, né? Mas ainda falta algo. Isso ainda não é Deus conosco. Por isso, Emmanuel, Deus habitando entre nós, em nossa natureza humana, conduz a gente a fazer mais do que a gente é capaz, mais do que ser egoísta. Ele nos conduz a oferecer aos outros. Essa é a diferença. Nos conduz a proclamar. A presença de Deus na nossa vida não é mostrar aos outros que você está recebendo o cuidado dele, né? Mas é anunciar esse Deus que cuida de nós, anunciar para os outros esse Deus que cuida de nós. Deus conosco é as pessoas acharem em nós uma fonte de força, de alegria, de amor e de esperança. Nossos amigos, familiares e nossos próximos, eles têm achado em nós essa fonte de força, fonte de alegria, de amor e de esperança. Nós somos um povo de esperança. Nas muitas situações difíceis, nas crises, né, nas ameaças que a gente vive, como aqui passou esse povo de Judá, brigas, separações, perdas, a gente tem sido uma fonte de força e alegria, portadores de esperança e atos de amor. Será que nós temos sido essa fonte? Então, Emmanuel é muito mais do que um simples nome. Não é somente o significado que importa, mas é a natureza de Deus que está em nós, sobre a nossa natureza humana. Nós começamos 2022 com já na terceira semana, né? E que seja um 2022 com uma fé firme. E como é que uma fé ela fica firme? A gente ouviu alguns exemplos, né? Algumas pregações esse mês já da natureza. Uma fé firme, ela se firma por causa da raiz. E a raiz, ela segura a árvore, ela deixa a árvore firme. Então, nossa fé firme, ela tem que estar enraizada. Ela tem que estar enraizada em Jesus. Enraizada no Deus conosco. Emmanuel. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, porque nós podemos contar contigo em todos os momentos. Mas também, Senhor, nós não queremos apenas pedir que a gente possa contar contigo, mas aprender a anunciar, a entregar para os outros aquilo que nós recebemos. Isso sim é Deus conosco, isso sim, Pai, viver sob a Tua natureza, Senhor. Nós queremos, e para isso, ó Pai, nós queremos renunciar
a nossa natureza e deixar que o Senhor fale, Senhor, que o Senhor opere na nossa vida, para que a nossa vida ela proclame, Senhor Deus, as tuas obras, para que ela proclame, Senhor, o teu nome, teu santo nome, e glorifique a ti, Senhor, somente a ti. Obrigado por tudo, pela palavra e por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. É muito interessante essa passagem de Isaías 7. E o que a gente pode entender é que coisas miraculosas Deus pode fazer, e talvez pode ser entendido, porque quando diz, antes que essa criança saiba o que é certo e o que é errado, Deus talvez quis dar a mensagem para o profeta, falar para o rei, de que antes dessa criança ser adulta, quer dizer, é um tempo curto, vai acontecer, né, o livramento. Vamos cantar a última música. Amém. Está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Proclamem a salvação e a esperança, agora e para sempre. Amém.